Amigos e amigas da família Reconecte-se, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio do nosso querido programa, nosso bate-papo. Estamos aqui, eu, Yuri Carraro, e meu amado Leandro Carraro, querido irmão. Estamos mais uma vez com muita alegria presentes aqui no seu lar, onde você estiver, para chegar até o coração de vocês, essa escuta ativa, essa escuta amiga, esse bate-papo leve. Então, né, irmão, estamos com muita alegria. Mais um programa. Também dê esse abraço, esses boas-vindas pro pessoal. Boa noite, bom dia, boa tarde, família. Que alegria, né? É bom estar junto. É bom poder falar sobre coisa boa, né? Quem não gosta de falar sobre coisa boa? Se não gosta, tem uma coisa errada. Já tá partindo de um princípio equivocado. Porque é bom demais conversar sobre coisas boas, sobre coisa leve, conversar sobre um cadinho de cada um de nós. É uma alegria poder estar aqui com meu irmão, poder estar com vocês e poder ter esses breves minutos de uma prosa gostosa. Que nós possamos começar, irmão, essa prosa carinhosa. Vamos lá, irmão. Sempre alegria, né? Sim. O pessoal que recebe a gente com muito carinho. Família, hoje nós vamos falar sobre um tema, vem à mente assim, e é uma coisa que muitas vezes passa batida no nosso dia a dia, e a gente não percebe esses comportamentos que às vezes a gente tem de excesso de um lado ou de um outro. O título do nosso episódio hoje é Nem Tudo é Flor, Nem Tudo é Dor. Né? Porque nem tudo é positividade, coisas boas, tudo é maravilha, tudo é paz e amor, e nem tudo é dor, sofrimento, dificuldade, né? Como é que a gente chega nesse ponto do meio, né, irmão? Sim. Porque o que a gente tem que bater papo aqui é ver essa questão da positividade tóxica e a negatividade crônica, que às vezes a gente está nesses opostos, né, irmão? Sim. Que a gente muitas vezes vê as situações, eu posso dizer por mim, né? Eu sou um cara muitas vezes mais otimista, né? Um cara muito positivo e às vezes não tem atenção a alguns detalhes, alguns cuidados, algumas prevenções que são importantes a gente olhar com mais cuidado. E por ser muito otimista, não faz aquela gestão de riscos, né? Aquela cautela diante da vida, diante das situações. E também, muitas vezes, não tem eu já tive isso muito, né? Tive que trabalhar muito em mim esse ponto, de a gente não ouvir as dores dos outros, né? E só já lançar, né? Palavras otimistas, positivas, sem, às vezes, acolher aquele irmão, ter aquele ouvido empático, né? Sim. Como se eu quisesse abafar a dor, abafar as coisas ruins que acontecem na vida. E, às vezes, até como uma certa fuga, né? De não olhar para aquilo e achar que para falar para as pessoas também, para não encarar aquelas coisas, né? Não olhar a tristeza, a dor, o medo. Sai disso, né? Viva a vida mais leve, né? Don't worry, be happy, assim, quase, né? Tipo, só que num excesso, né? De uma forma desequilibrada. E às vezes eu não conseguia me conectar com as pessoas porque faltava essa empatia, né? Sim. E essa situação. E isso me trouxe grandes aprendizados, família, porque isso me trouxe um espelho de muitas questões que eu não olhava para mim mesmo. E por isso que eu tinha essa postura, muitas vezes, diante da vida, né? Uhum. Então, eu ainda estou nesse processo, mas me virou uma chave muito importante de aprendizado. Para você, irmão, também esses extremos, né? Você também consegue chegar em um deles? Ou você já foi, nesse momento da sua vida, em outros momentos, você ou já foi muito otimista, ou muito negativista, realista? Como você se encontra hoje, assim? Qual é o seu olhar diante dessas questões? Eu acho que na vida, irmão, a gente passa por fases, né? Uhum. Tem fases que, com os acontecimentos que nós recebemos, nós possamos estar mais negativos perante o que está acontecendo. Às vezes a gente está enfrentando um problema muito grave, muito sério, algo mais complicado que nos estimula a pensar negativo. Uhum. Porque a dor e a dificuldade batendo nas nossas portas, né? E há outros momentos em que tudo está dando certo, parece que as coisas estão todas alinhadas, parece que as coisas que você está fazendo estão tudo caminhando, e você fica mais super positivo, você fica meio que se achando um super-herói, né? Tudo vai dar certo, porque eu tô caminhando bem, porque eu tô fazendo certo, e porque assim vai, e aí essa positividade também te coloca em uma situação delicada. Em ambos os casos, a gente fica delicado. Sim. A grande negócio é buscar o meio, que é o mais difícil, eu acho que em tudo na vida é. Então se eu vou olhar para mim, e aí isso reflete muito como nós somos. E aí isso demonstra, por exemplo, a minha falta de controle perante a minha própria vida, perante a mim mesmo. A gente ainda é joguete das situações. Uhum. Tipo, se acontece alguma coisa que é mais complicada, é mais grave, nos transforma em pessoas negativas.
A gente fica naquele momento negativo, pensando de maneira errônea, pensando para baixo, achando que não vai dar certo, tendo alguma coisa. E quando acontece uma coisa super boa, super bacana, a gente acaba achando que tá tudo certo, que vai dar tudo super certo, que as coisas vão continuar assim e que vai. Então a gente fica meio que joguete das situações, e não deveria ser assim. Sim. A gente deveria ter o controle de tudo. Tá tudo. Deu uma coisa muito certa? Que bom que deu certo, tá ótimo, que legal, bacana. Vamos pegar esse certo, vamos distribuir, vamos organizar e vamos ter cautela, vamos ter pé no chão, porque deu certo hoje, amanhã pode dar muito errado. Só que isso, emocionalmente com a gente, ainda há um desequilíbrio muito grande. A gente ainda se joga muito para coisa boa e se joga muito também para o lado ruim. Então, é uma montanha-russa, né? Vai a montanha-russa. Esse é o detalhe que a gente tem que tomar cuidado na vida, porque senão a gente passa a vida deixando a vida nos levar. Que é aquele vida leva, eu deixo a vida me levar. Aí a vida tá te levando mesmo. No momento bom você vai estar que nem um doido alegre, no momento ruim você vai estar que nem um desesperado, triste, magoado com as coisas. A grande questão é que nesses extremos, se você não sabe se controlar, você sofre demais, tanto por ter subido muito e exagerado em energias que não precisavam e se colocar em situações que não são necessárias, quanto no momento difícil você vai ser muito negativo, vai se machucar demais, vai se ferir demais e também vai se colocar em situações ou não vai se colocar em momentos que seriam necessários para você até sair daquilo. Então, a gente tem que entender que nós precisamos escrever a vida, nós precisamos estar no controle da nossa vida. Isso. E esse controle passa por essa percepção de como nós reagimos diante das coisas e esse detalhe que você falou, que a gente tem que estar atento para o que nós queremos, para o que nós precisamos. Você tem que estar ligado na vida para o que realmente importa. Uhum. Porque está super positivo, a pergunta é, você está super positivo por quê? Por que você acha que tudo vai dar certo? E o que é dar certo para você? Já que você está tão felizão aí, o que é dar certo? Então você está muito triste, por que você está muito triste? Por que você acha que tudo vai dar errado? Por que você acha que vai ser ruim desse jeito? Por que você acha que a vida é isso? Então são detalhes que a gente tem que ir conversando. E essa conversa com a gente mesmo é necessária para a gente poder fazer as mudanças. E aí dentro desse exemplo que você citou do que você acabou vivendo, acabou descobrindo, né? Que você não tinha um olho, você era uma pessoa muito positiva e acabava tendo empatia com a dor do outro. Você já mandava uma solução meio que pronta, automática, ali, positiva, só que você não abraçava a dor do outro, você não ajudava ele a compreender a dor. Porque toda dor na nossa vida, isso a gente precisa entender, família, tem uma função. Ela não está ali à toa. E se eu não abraço a dor no sentido de tentar entender o que ela quer de mim, eu ignoro ela e não colho o que eu deveria colher com ela. Não planto o que eu deveria plantar, que ela está me pedindo para plantar, para eu colher diferente. E eu não planto. Então são detalhes que eu preciso estar atento. Essa atenção, esse preparo, essa percepção é essencial para a gente não ficar nesses dois extremos que a vida pode nos colocar. Bem falado, irmão, porque é como trouxe na parte inicial do episódio mesmo, que perceber esses extremos na gente mostra muito do que nós estamos passando por dentro, das nossas experiências passadas, atuais, e como você bem falou, nessa montanha-russa, se você teve alguma coisa traumática, né, uma experiência difícil, alguma dor, seja na infância, seja ou até recente, né, alguma perda, alguma questão, a gente tende realmente a entrar num estado de medo, de negação, de tristeza, que realmente a gente acaba entrando nessa negatividade crônica, como perdendo a fé e a esperança na vida. Então, quando você está nessa postura, e pode ser sazonal mesmo assim, né, e tem que tomar cuidado para a gente não deixar, a gente até falou sobre isso em outros episódios, né, não deixar isso cada vez nos levar mais pro fundo, né? Sim. É você perceber, poxa, na vida realmente eu tô evitando de viver, né? Não tô mais tomando riscos na minha vida, escolhas, né? Indo até portas e janelas que a vida me oferece por medo, por algum trauma que eu passei. Então, realmente eu preciso olhar, por que tá me levando a isso? Sim. E isso sempre... Nosso podcast aqui, né, Reconecte-se, tudo parte dessa mesma causa, né, essa reconexão com nós mesmos, para identificar os pontos, as causas, raízes que nos levam a estar nessa postura, seja muito negativa, seja muito otimista. Exato. Como você bem falou, né, irmão, também a questão do otimismo, se a gente está num momento... tem muita gratidão, acontece muitas coisas boas na nossa vida, a gente tende a achar que tudo vai dar certo. Isso estimula coisas construtivas na nossa vida? Sim, é melhor você ter uma postura mais positiva, isso é um combustível. Mas se a gente for de forma inconsequente,
sem, né, avaliar os riscos e os cuidados que devemos ter, tanto com as situações da nossa vida, tanto quanto as pessoas à nossa volta, isso pode causar grandes danos, não só para as pessoas à nossa volta, porque a gente pode estar machucando alguém, pode estar, né, ignorando as pessoas e não tendo esse olhar empático, como também com nós mesmos, né, assumindo riscos e colocando situações que não precisava se colocar. Exato, com situações tanto, né, reais assim, né, concretas, como também situações emocionais que podem nos afetar bastante. Então, esse encarar de nós mesmos, no nosso profundo, de identificar o que está causando isso, e seja olhando com sinceridade, levando isso para se acolher, seja num terapeuta também, olhar esses pontos. Isso traz um grande instrumento, né? Para a gente conseguir encontrar esse tal equilíbrio, esse tal caminho do meio, onde a gente não vai conseguir ser perfeito, né? Não vai conseguir ser, né, aquele meio termo perfeito, sempre pacífico e doce, sempre enérgico e prudente, né? Também, lógico, a gente teve o maior exemplo disso aqui, né, irmão? Na nosso planeta Terra, que foi Jesus, que conseguia ter a energia que, né, às vezes que é necessário ter para você ter a cautela e as questões, e encarar as situações como elas devem ser olhadas, mas também com muita mansuetude, com muita leveza, com muita, né, carinho, amor. Então, esse é o desafio, irmão, de conseguir olhar para esses dois pontos e conseguir viver a vida nesse equilíbrio, né? Sim, interessante que você fala que é desafio, e esse desafio a gente só tem que enfrentar uma pessoa mesmo. A gente, né? Sim. A gente começa a pensar sobre isso, Emílio, a gente vê que está tudo envolvido em como nós estamos enxergando a nossa vida, no que nós queremos, como nós estamos nos sentindo, por que nós estamos nos sentindo assim. Então, se você está muito feliz, por que você está muito feliz? Se você está muito triste, por que você está muito triste? Às vezes a gente vai ter justificativas e as justificativas vão estar vinculadas. Quando essa pergunta vem para a gente no porquê, né? Primeiro momento a gente já responde normalmente por um acontecimento, ou por uma pessoa, ou por alguém, né? Alguém eu perdi, alguém deixou, alguém me prejudicou, alguma coisa aconteceu, eu tô com um problema de saúde. É alguma coisa que é fora a gente. Como se essa situação que você está vivenciando fosse necessário que o único sentimento que você possa ter é esse que você está tendo agora. Tanto negativo quanto muito feliz também. E a gente sabe que isso não é verdade, né? Fazendo uma pequena análise sobre as coisas, pode ter gente que está passando por algo muito parecido com você e não está sentindo a mesma coisa. Né? Pode ter gente que está passando por um momento delicado, que você esteja aí também passando, e não está nesse desespero. Mas interessante, é o mesmo momento, é muito parecido. Por que ela não está em desespero? Por que a resposta sentimental dela, emocional dela, não foi igual à sua? O que ela tem que reagiu de maneira às vezes mais equilibrada, mais saudável, diferente do que eu estou reagindo, por exemplo, se eu estiver triste e desesperado? Essa é a grande pergunta. Então, todo problema que eu estou enfrentando, ele está tentando fazer com que eu construa em mim uma modificação de atitudes e emoções que precisam ser construídas. Porque eu não preciso ser e não devo ser e não irei ser em um futuro às vezes breve, às vezes não tão breve assim, joguete das situações. Não é porque algo ruim aconteceu comigo que eu preciso reagir de maneira negativa. Não é porque eu tive uma relação amorosa complicada que eu preciso guardar energias negativas em mim, mágoa em mim, ou estereotipar uma pessoa, ou um homem, ou uma mulher, dizendo que não presta, dizendo que é daquele jeito, que não tem... Não. Quando eu tenho essas atitudes, eu prejudico mais a quem? A minha, não prejudica outra pessoa. Se eu guardo mágoa, tristeza, ansiedade, nervosismo de uma situação, eu estou prejudicando primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto local quem? A minha, eu não estou prejudicando os outros. E eu precisava ser assim? Ah, lógico que precisava, Leandro. Olha o que a pessoa fez, olha o que me aconteceu. Não, Leandro, eu perdi uma pessoa. Você pode dizer isso de maneira enfática, mas no fundo do seu ser, você sabe que não precisava ser assim. Você pode tentar ressignificar isso, trabalhar isso em você para ter algo diferente dentro de você. Porque seja lá qual for a situação que você possa estar passando de maneira negativa, você não precisa reagir de maneira negativa perante ela.
Na verdade, o convite desse negativismo na tua vida é tocar você para que você não seja produtor daquilo que você recebe, mas que você sempre seja produtor de coisas boas. Não importa o que você está recebendo. Não importa. Não importa o que você está ganhando aí. Não importa o que a vida está te dando. Você sempre vai devolver com coisa boa. Quando a gente conseguir ser assim, e coisa boa não é coisa irrealista, ou sonhos, ou não sei o quê. Não, é coisa positiva. Tanto é, estamos falando do negativo. Vamos pensar sobre o positivo agora. Então eu estou numa situação muito boa. Normalmente quando a gente está numa situação muito boa, tudo acontecendo, o que normalmente acontece com a gente? A gente enche o peito, a gente se sente mais importante, a gente se sente até mais capaz que os outros, porque está inflando o que na gente? Normalmente influi o nosso ego, o nosso orgulho. A gente começa a se achar mais bonito, mais inteligente, mais não sei o quê, mais bem. A gente começa a achar várias coisas. Que a gente pode até ser uma pessoa bonita, pode até ser muito inteligente, pode até ser bem sucedido, mas isso não é você na sua essência. E aquilo ali está tocando em você e está te provocando para ver como você reage quando as coisas estão positivas. Porque quando as coisas estão positivas de uma maneira, de um certo ponto de vista, normalmente a gente tende a usar as coisas positivas de maneira egoísta. Isso fui eu que fiz, isso aconteceu assim, e eu percebo e me coloco melhor que os outros e acho que eu sou mais importante na produção das coisas do que os outros. E muitas vezes o que eu conquistei não foi conquista só minha, teve muita influência de muita gente. Eu não consigo nem ver, eu acho que eu que fui. Se teve uma influência, foi lá atrás, foi outra pessoa e tudo mais. Então eu me distancio de pessoas que participaram, de energias que participaram, e acho que eu sou o mais importante, o melhor. Estou dando um exemplo, tá, família? Por isso que falam que a aprovação do ego, do dinheiro, da fortuna, do poder É mais difícil, porque a gente cai nas próprias armadilhas do nosso ego. Do nosso ego, do nosso orgulho. Então, quando eu tô nessa energia, nessa situação que eu tô recebendo, muita energia positiva, o que eu tenho que saber lidar agora? Aí é uma das maiores dificuldades que nós temos. Nós temos que saber refletir a energia positiva para os outros, para fazer com que os outros brilhem. Olha como é que é o negócio. Olha que loucura. Quando eu recebo algo muito positivo, não tem graça brilhar sozinho. Tem graça você ser a pessoa mais bonita, mais bem-sucedida, a melhor de todas que você está imaginando numa ilha deserta sem ninguém? Tem graça? Não. Fala pra mim a graça. Qual é a graça? Diz aí pra mim. Pode até ser bacaninha, mas é uma ilha maravilhosa. Você vai ficar lá feliz 1, 2, 3 dias. Em poucos dias você pode até aproveitar. Acabou. Ali depois. Acabou. Então não tem graça. A graça da vida, a coisa boa de nós é que nós produzimos não por nós somente, mas por todos. Nós ainda vamos compreender que todos somos um, e quando alguém está em sofrimento, não tem como eu estar feliz vendo alguém em sofrimento do meu lado. Não tem como. Já tentou? Alguém que você gosta tá mal do seu lado, você consegue ficar feliz? Você fica ali, você pode até ter recebido uma mega de uma notícia, o que você estava mais esperando, mas quando você olha a pessoa, aquela notícia que te deixa super contente, já não te deixa mais, porque você está preocupado com aquela pessoa. Então, quando a gente tem essa energia positiva recebendo esse negócio, a gente tem que saber distribuir ela. E aí é o mais difícil. Saber distribuir de maneira equilibrada, de maneira correta. E saber trabalhar para que isso fique mantendo, para que isso fique se organizando, para que isso fique sempre rodando, girando e crescendo cada vez mais em amplitudes de bons efeitos. Viu a diferença? Eu posso receber energia positiva e me achar melhor, ficar com a energia, querer só curtir minha vida, tá tudo dando certo, é só pra mim mesmo e vamos embora. E o que isso me faz? Me afasta das pessoas normalmente que realmente importam e me afasta de me conhecer melhor e de usar meu potencial para produzir o que realmente importa na minha vida. Então, tanto a energia positiva muito forte quanto a energia negativa, elas estão me convidando para alguma coisa. O que ela está te convidando? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. Uhum. Emmanuel diz até uma frase no livro do Fonte Viva, né? Da coleção, fala assim, nem tudo é luta e nem tudo é descanso. Então, a gente olhar para as situações, esse que é o desafio, né? A gente encarar e perceber lá dentro o que desencadeia essas questões e ter esse olhar, assim, o que mais impacta profundamente a gente é mudar esse olhar diante das situações, né? Entender o nosso propósito de vida, se reconectar com nós, mas entender que cada situação, sejam igual você falou, irmão, as coisas mais difíceis e problemáticas,
como as coisas muito boas, né, que acontecem na nossa vida, tudo tem um propósito. E não realmente vigiar muito o nosso ego, no sentido de, se acontecer uma coisa boa, eu mereço tudo, é só devido a mim. E também se acontecer uma coisa ruim, eu sou culpado, ou a sociedade é culpada, todo mundo na volta não presta. Então, assim, você vê que tudo parte da forma que a gente pensa, da forma como a gente encara as situações. Então, a gente mudar esse olhar, entender que todos nós aqui somos uma família em espírito, todos nós estamos aprendendo, estamos em aprendizado, que as situações difíceis, as provações acontecem, e elas fazem parte, os riscos fazem parte. A gente pode viver a vida assumindo alguns riscos para viver. Realmente, cada escolha nossa tem riscos. Não tem jeito de você viver sem riscos. Então, mesmo que a gente tenha passado realmente por situações difíceis, traumáticas, e que realmente demandem um tempo de nós para... E aí também você vai cuidar com aquela positividade tóxica, no sentido de, poxa, aconteceu um problema para mim, aí fala assim, não, tá tudo bem, fulano, segue em frente, tá tranquilo. Não, escuta a sua dor, viva ela um tempo, né? Pergunta o que ela quer com você. Pergunte o que é que ela quer, quais são as lições aprendidas diante disso, o que eu posso me melhorar, me fortalecer. E a partir disso, beleza, tomei meu tempo, me recuperei, passei por uma fase de luto ou por uma fase difícil. Agora eu vou começar a retomar minha vida. Talvez não naquela forma antes, que eu estava muito otimista ou vivendo a vida... A gente vai ver igual era antes. A gente sempre muda, né? Todas as situações nos mudam, nos alteram. Mas pode alterar para o melhor. A gente pode viver a vida agora com mais ainda um sentimento de gratidão de tudo que foi, tudo que eu vivenciei, com aquela resiliência e compreensão das dificuldades que eu passei. Isso me traz um sentido de saber, de olhar para o dor do irmão, dor das pessoas à minha volta, com mais empatia, com mais olhar, cara, eu já passei por situações bem difíceis também, sei como é difícil, eu estou aqui para você. Então, isso nos traz mais força e sabedoria para viver a vida com mais plenitude, com esse equilíbrio, né? E também as coisas boas como você bem meu irmão querido que já explicou, isso traz essa energia, caramba, eu posso ser instrumento, se Deus está me abençoando, me dando essas possibilidades, e eu estou aqui fazendo a minha parte, que eu possa compartilhar isso, também trazer levar para as pessoas à minha volta. Se eu estou com esse estado, neste momento, mais leve, mais positivo, que eu possa trazer essa energia, doar essas energias para pessoas que precisam da minha volta, doar minha atenção, meu tempo, minha saúde, com equilíbrio, né? Também não sabendo ter sempre esse equilíbrio, para você conseguir agir com prudência, com leveza, sabendo vivenciar os riscos, né? Mas também sabendo ter esse otimismo, né? Levar essa energia construtiva para a vida, né? Porque os dois lados, tanto a positividade como esse realismo, essa negatividade, assim, no sentido de riscos e problemas, elas têm os seus prós, têm os seus objetivos, que juntas fazem a gente caminhar, fazendo a nossa jornada, indo para frente, caminhando para o aprendizado, né, irmão? Sim. Mas também sabendo olhar com atenção o que está à nossa volta, a nós mesmos, as pessoas que precisam, que também estão ali, às vezes a gente não negligencia, saber ouvir. Então, isso traz essa arte, irmão, de viver. A arte de viver que nos faz a cada dia passar por experiências, por relações, por situações que nos convidam a ter esse ouvido de ouvir, esse olho de ver, para viver com mais sabedoria. Exato. A gente vai vivendo, né, irmão? A gente vai aprendendo. Vai tentando. E, por exemplo, eu falo, cada um tem o seu... Identifica aí, pessoal, também na casa de vocês, na vida de vocês, o que tem sido mais forte na vida, né? Essa positividade, assim, sem olhar pra nada, assim quase tacando o dane-se, assim, né? Tipo, não quero saber de nada. Ou está muitas vezes com medo, vendo, noticiário demais, aí eu fico naquele estado, né? Muitas vezes resistente às situações da vida, não vou viver, prefiro ficar aqui em casa, um comodismo. Então, olha com atenção para que esses excessos não nos peguem e a gente possa se cuidar. Então, irmãos, família, que vocês têm recebido com muito carinho essas palavras, que vocês também possam comentar aí no nosso vídeo também experiências, reflexões, opiniões que possam agregar nesse nosso bate-papo. E, querido irmão, estamos muito, muito felizes por vocês estarem aqui com a gente, que vocês recebam com muito carinho nosso abraço. Continue com a gente no nosso projeto Reconnects, né? Porque não é só vocês, nós aqui também aprendemos demais em cada programa. As reflexões nos constroem bastante. Então deixa esse abraço, irmão, pro pessoal também. Família, um abraço apertado, que vocês possam ter uma continuação de semana, uma continuação de dia maravilhosa. E que a gente possa se encontrar no próximo momento.
mais uma vez para termos mais conversas carinhosas. Gratidão pelo tempo, gratidão pela união e pela possibilidade. Fiquem em paz, família. Um abraço, pessoal.